O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Quem sabe faz a hora. Manhã de terça-feira, 9 de abril de 2019, pontualmente 7 da manhã em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Aqui na Rádio da Família 92,3 FM, até as 8 da manhã. Jornal da Hora. Muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Comigo aqui na Central Técnica, o Marco Antônio Marrom, a produção do Jornal da Hora sob a responsabilidade do Marcelo Nunes e Felipe Gotardo. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora, antiga Cultura M, 680, 70 anos no ar, é do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Hoje, direto de Brasília, a participação especial do nosso correspondente jornalista Clodoaldo Silva, com as quentes da capital da República. Daqui a pouquinho. Agora 7 horas 1 minuto, 7 e 1, conferindo as quentes do dia. Sancionada a lei do novo cadastro positivo. A Assembleia Legislativa celebrou ontem Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte. Em apenas um dia, a ação de combate ao mosquito da dengue recolheu 2,5 toneladas de lixo em Campo Grande. Corinthians vence o Santos nos pênaltis e encara o São Paulo na final do Paulistão. Governo de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Justiça entregam 10ª escola reformada por presos. E daqui a pouco, com Clodoaldo Silva, direto de Brasília, a demissão do ministro da Educação, a marcha dos prefeitos que acontecem em Brasília nesta terça-feira. E a reforma da Previdência, como é que está? Andou em uma semana? As novidades sobre a reforma da Previdência daqui a pouquinho, com Clodoaldo Silva, direto de Brasília. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 3 minutos, 7 e 3, quem sabe faz a hora. Mais de 2,5 toneladas de materiais inservíveis de pequeno e grande volume foram recolhidas durante a ação de combate ao mosquito da dengue no bairro Iraci Coelho, em Campo Grande. Por conta da chuva, os trabalhos foram realizados somente no domingo e mobilizou um efetivo menor de agentes. Conforme o relatório da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais, 679 imóveis foram inspecionados, 44 focos e 1.069 depósitos eliminados durante a ação. Os agentes encontraram 438 imóveis sem a presença de proprietários ou inabitados. A ação contou com o apoio de um chaveiro para vistoria de imóveis fechados. Nestas ações, os agentes realizam as vistorias em imóveis e terrenos baldios, além de atuar na remoção de materiais inservíveis e eliminação e identificação de depósitos e focos do mosquito Aedes aegypti. A cada semana, a coordenadoria define um local estratégico visando a diminuição na incidência das doenças transmitidas pelos mosquitos, como a dengue, a zika e a chikungunya. De janeiro até o dia 4 de abril, foram notificados 18.433 casos de dengue no município de Campo Grande, sendo 3.965 confirmados e 4 óbitos. Os bairros Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Jardim Veraneio
e Maria Aparecida Pedrocian, respectivamente, apresentam os maiores índices de notificação da doença. Por conta da epidemia, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado as ações de bloqueio nestas regiões e aumento do efetivo e a aplicação do Fumacê de 3 para 13 equipes que rodam diariamente estes pontos geográficos de Campo Grande. Agora 7 horas e 5 minutos. 7h05 da manhã, em Campo Grande, a cidade morena, capital sul-mato-grossense. Direto de Brasília, com Clodoaldo Silva. Agentes da capital da República, bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Turmário, bom dia, ouvintes da Rádio Hora, tudo bem? A semana aí, aqui ó, em Brasília, muita chuva, viu? Não sei como é que está por aí, mas aqui... Esse ano está diferente o clima aqui, viu? O sol brilhou da manhã desta terça-feira, Clodoaldo, diferentemente de ontem que começamos um dia nublado, mas a temperatura em queda aqui no nosso querido estado do Pantanal, Clodoaldo. Aqui também, viu? Teve até a sensação de frio ontem, que é raro nessa época do ano aqui. Mas estamos aí. Mas, se o clima está ameno, né? Na política, as coisas estão bem quentes aqui em Brasília, viu? As coisas acontecem. Olha, Clodoaldo, são várias quentes do dia contigo aí, mas tem uma pauta interessante. E eu conversava no domingo no estádio Pedro Pedrocian, Morenão, com o prefeito de Mundo Novo, o Valdomiro Sobrinho, jornalista, um grande desportista, e ele não perdeu a oportunidade, embarcou ontem, segunda-feira, pela madrugada para Brasília, para essa marcha dos prefeitos, e aproveitou o domingo à tarde para assistir a definição de uma vaga para o futebol mato-grossense, o Comercial e o Aquidauanense aqui no Morenão. O Aquidauanense levou a vaga, derrotou o Comercial pelo placar de 2-1. E eu dizia ao Valdomiro Sobrinho, mais ou menos assim, relembrando a campanha do ano passado, em que o vice-presidente da República, Milton Mourão, general Mourão, ele destacava o seguinte, durante o governo de transição, em algumas entrevistas: olha, eu comandei as finanças do Exército Brasileiro, eu comandei a região sul. Um país desse tamanho, Brasília tem que acabar com a burocracia, é mais Brasil e menos Brasília. Quando eu comandei o Exército, o dinheiro entrava na conta num dia, no outro dia cedo estava distribuído em todos os destacamentos, comandos militares pelo país. Por que tantos prefeitos, vereadores, com a representação, né, dos senadores e deputados, ainda tem que ir rodar o chapéu aí na esplanada dos ministérios aí, Clodoaldo? Olha, Arthur Mar, é uma polêmica que já vem desde o início do governo Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu já 2 vezes, né, com os governadores do estado, e ele defendeu o seguinte, que 70% dos recursos, né, que é arrecadado pela União, via União, que eles sejam encaminhados diretamente pelas prefeituras. Hoje é o contrário, é 30%. Então isso mostra uma nova dinâmica. Mourão, né, o Paulo Guedes, ministro da Economia, estão antenados nessa proposta de dar condições, né, para que os estados e municípios que estão na base, na ponta, atendem a população, tenham recursos e não fiquem tendo que vir, né, de chapéu na mão aqui em Brasília. Toda vez para conseguir uma obra, fazer um asfalto, né, asfaltar uma rua, precisa vir para Brasília. Para fazer, né, um posto de saúde, precisa vir para Brasília. A proposta deles é inverter essa lógica, né? E tanto que essa marcha dos prefeitos aqui em Brasília hoje, um dos assuntos é esse, né? Essa reformulação da distribuição do recurso público. Né? Tudo que é arrecadado, passar a maioria desse dinheiro ir direto para a prefeitura e governador, né? Onde está a base. Ficar em Brasília, você cria uma estrutura, né, administrativa muito grande, o dinheiro já precisa estar, né, transferido, como você disse, Arthur Mário, né? Repetindo a fala do Mourão, né, do vice-presidente, a gente precisa poder estar no caixa da prefeitura e resolvendo. E o que nós vemos? Com essa dinâmica, né, burocrática de Brasília, o dinheiro esse ano não foi liberado nada ainda para atender os municípios e estados, né? Só o básico para manter a infraestrutura de custeio, que chama, né? Então, para pagar material médico, né, para a área da medicina, para a área da educação, pagar os professores, né? Então, assim vai. E nessa pauta hoje aqui, né, que a 22ª, né,
Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Estão sendo esperados 10 mil prefeitos, mais vereadores, tá, de todo o país, certo aqui. E eles vão apresentar nessa pauta para o presidente Bolsonaro, que a partir das 9 vai estar nesse evento, abrindo na abertura, certo? E também aos congressistas, o que eles estão defendendo. Os prefeitos, né, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Vladimir Arud, o que ele nos falou? Que a cessão onerosa, ou seja, que é a venda da exploração do pré-sal. Estão falando em 100 bilhões, né? Eles querem discutir isso, esses 100 bilhões. Se fosse 70% mesmo para os municípios e governadores, você tem, né, 70 bilhões, né, para atender esses municípios e viabilizar vários projetos também. O aumento, né, de 1% no fundo de participação dos municípios, é outra discussão. Você aumentando o FPM, que é a divisão do bolo, né, do que é arrecadado pela União, você vai dar mais condições de administração, né, para esses prefeitos. O imposto sobre serviços, né, o ISS também, você quer fazer uma alíquota, né, única, com parâmetros, né, nacionais, de forma a uniformizar, né, e possibilitar uma arrecadação, que eu posso falar, não é igual, porque na verdade, conforme a população, alguns critérios são diferentes, mas que a distribuição seja igualitária, chamar assim, né. Outro assunto, né, muito importante para os prefeitos, né, ainda mais das cidades pequenas, no interior de Mato Grosso do Sul, de todo o país, é o novo Fundeb. Os prefeitos, né, estão defendendo, e eu acho que eles têm toda a razão, o Fundeb garante, né, ano passado foram em torno de 150 bilhões para estados e municípios, para pagar professores e material, comprar material, né, para as escolas, para atender as redes municipais e estaduais, né, de educação. E o que acontece? É porque o novo Fundeb? Porque a lei determinou que este ano é o último ano que o governo federal tem compromisso de passar esse recurso. Ou seja, corre risco de, ano que vem, se não for feita uma nova legislação, se não houver alterações, ano que vem, as prefeituras não conseguem pagar o piso nacional que foi estipulado, foi definido, porque não tem dinheiro. Aí nós vamos cair, né, nessa questão da redistribuição do recurso, que é necessário. Então, você tem que discutir um novo Fundeb, uma forma de viabilizar recursos para que as prefeituras e os governos estaduais tenham condições de pagar esse piso nacional dos professores. Então, eles estão aqui, uma das bandeiras deles, né, essa daí. E a Lei Candir, né, que é uma discussão antiga, já persiste há muitos anos, no qual os estados exportadores de matéria-prima, eles, no governo federal, né, em torno de 15 anos atrás, 20 anos, falou, olha, a gente vai dar uma compensação para vocês e vocês reduzem o ICMS na exportação. Para quê? Para aumentar a exportação. Ótimo. Só que nesse período de tempo, os estados começaram a perder, entre eles Mato Grosso do Sul, né? Exatamente. Então, é complicado, porque quem perde é o estado e os municípios também, não é? Porque o bolo, né, da Lei Candir é para todo mundo. E o agravante disso, já estudos oficiais, tem até uma proposta, um projeto de lei aqui já sendo discutido, é que os estados e municípios teriam direito a 39 bilhões de reais, pelo que já deixou pelo que perdeu, certo? E desses 39, 1 bilhão já iria para Mato Grosso do Sul, atender o governador, né? Governo do estado e as prefeituras. Então, dinheiro muito bom, são propostas, acho que todas focadas na questão econômica. Por quê? É que nós, quando começamos a conversar, é a grande discussão. Sucesso. A base de tudo está na prefeitura e no governo. E precisa de dinheiro. Você não faz nada sem dinheiro, né? Você não atende um paciente, você não oferece uma boa escola sem ter esse recurso. Então, a base dos prefeitos, né, das reivindicações, são questões econômicas, porque isso é ser prático, né, ser pragmático, querer resolver, e os prefeitos, né, acho que estão no caminho certo, viu, Mário? Tomara que seja a última marcha dos prefeitos em Brasília, viu, Clodoaldo? Desejei isso ao meu amigo Valdomiro Sobrinho, prefeito de Mundo Novo. Certo. 7h14 em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, e finalmente a baixa lá no Ministério da Educação.
Novo ministro toma posse hoje, então, Clodoaldo, já participa da reunião presidencial no Palácio do Planalto. Isso, Arthur Matos, né? Como foi divulgado, né? Ontem, né, o presidente Bolsonaro colocou no Twitter, né, nas redes sociais, ó, demitir, né, o Vélez, né? E vamos, né, e nomeou, né, o Abraham Weintraub, né, o nome, né, parece alemão, aquele nome, né, todo complicado, né? Ele, com essa nomeação, ele tenta pôr, né, um ponto final, né, nessas polêmicas envolvendo o Ministério da Educação, onde você tem divisões, né, ideológicas atuando ali, né, grupos ideológicos atuando para definir posturas, propostas, porque como a educação envolve o futuro, então essas discussões ideológicas, como fazer, transmitir conhecimento, isso pesa muito dentro da estrutura do Ministério. E isso, né, o ex-ministro mostrou que não sabia gerenciar, que só causou polêmica, né, só fez, né, anunciou coisas, né, incoerentes. Foi complicado, foi uma gestão, na verdade não foi uma gestão, né, foi um paradão, porque ele deixou o Ministério parado. E como a gente conhece, né, tem amigos técnicos, olha, se não fosse o pessoal mesmo de chão, né, aquele povo que está trabalhando, que fizeram as coisas andarem e tal, senão nós não teríamos nem esse ano, não teríamos quase nada realmente efetivado, porque se dependesse do ex-ministro, certo, não teria acontecido nada, nem teria se encaminhado nada. A proposta desse, é interessante, né, nós analisamos, que esse novo ministro da Educação, ele é economista. Ou seja, ele já trabalhou na iniciativa privada. Bolsonaro, ao nomeá-lo, busca isso, alguém que saiba gerenciar. Porque você não pode só carregar a questão ideológica, você também tem que saber lidar com pessoas, estrutura, recursos, né? Saber a máquina funcionar, isso é muito importante. E ele também, né, ele representa, né, o meio termo entre os militares, né, que o secretário executivo é militar, né, das Forças Armadas, né, e o ideólogo, Olavo de Carvalho, que também brigou muito, né, com o ex-ministro, no sentido de descaracterizar, né, sua atuação, mostrar sua incompetência, criticou demais, né, sua atuação. Então, é uma busca aí de fazer andar as coisas no Ministério da Educação, que tem também o maior recurso, né, entre os ministérios é da educação, para atender, né, professores, para atender a infraestrutura, a reforma de escola, a construção de escolas pela FNDE. Então, eu acho que é uma solução, né, boa. Eu acho que agora caminha. É uma pessoa que tem experiência, formado, né, pela USP, é professor universitário, então não está tão distante, né, da questão educacional, tem uma visão moderna. Eu acho que temos que, né, confiar, né, depositar o voto de confiança para ver esse resultado, viu, Arthur Mário? E a reforma da Previdência, para fechar sua participação nesta terça-feira, Clodoaldo Silva, andou um pouco mais na semana aí? Andou, né? Andou porque acho que hoje começa realmente, né, a primeira etapa da reforma. O relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, né, vai apresentar o parecer dele da reforma. Já é esperado que seja pela aprovação, né? Ele é do PSL, partido do presidente, então o parecer dele vai ser favorável, certo? Só que ele é favorável à constitucionalidade do texto, ou seja, ele não está dando parecer, está tudo certo, não. Ele está dizendo, é constitucional, não infringiu nenhuma regra da Constituição para começar a tramitar na casa. Então, por isso que eu falo que é a primeira etapa importante, porque o resultado da votação, né, do parecer, vai mostrar como é que está o governo aqui na casa. Se o governo, né, se o parecer obter, né, 80% dos votos favoráveis, mostra que o governo está forte e a reforma vai caminhar rápido. Se o número for 55 a 45, já mostra que vai ter problemas e a discussão vai ser grande aqui no Congresso Nacional. Ontem, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, falou que a articulação não é com ele, não. Ele não vai cuidar dessa articulação, cuidar disso. Ele entregou essa bola para o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele já mostra assim, né, o DEM, que é um partido que tem, né, 3 ministérios, que o Rodrigo Maia representa, já falou, olha, eu não vou cuidar disso, né, você, né, Planalto, né, Casa Civil, que cuide. Eu estou aqui para coordenar, fazer as coisas andarem. Mas a articulação política, convencer deputado, viabilizar, né, as propostas, não é comigo. Então, mostra que essa etapa vai ser grande.
também tem, né, no mês passado, 13 partidos já manifestaram, né, entregaram um documento, tornaram público um documento, apontando algumas coisas que eles discordam, literalmente, que é a alteração no benefício de prestação continuada, certo? E também na aposentadoria rural. São 2 pontos que eles defenderam, assinaram o documento, né? O documento foi assinado, mostra, né, que há uma certa resistência. Só que a proposta é apresentar hoje, né, esse parecer, vota-se, aí que semana que vem, né, e aí já começa, né, a encaminhar para uma comissão especial. Aí é a segunda etapa. Aí é importante, porque nessa segunda etapa, os partidos começam a apresentar emendas. Então, o parlamentar que achar que tem que alterar alguma coisa, né, vai apresentar emenda e aí a discussão sobre o texto, o que vai ser afetado, se vai atender professores, né, servidores públicos, a iniciativa privada, o que vai ser mudado vai ser nessa discussão. Tem uma comissão especial, certo? Que ela tem um prazo de 40 sessões, né, para deliberar. 40 sessões, né, 3 por semana média, são 40 sessões para deliberar. Aí depois dessa etapa ainda vai para plenário da Câmara, né, porque aí, né, também vai ser uma votação em 2 turnos, né, não é um só, certo? Onde precisa ter 308 votos favoráveis, o texto final. Então o processo é lento. Tanto que a expectativa é que a reforma da Previdência fique se ela passar, porque ela vai para o Senado também, que ela seja, né, concluída em setembro. Vamos ver, tá? É uma proposta aí, mas hoje é o pontapé inicial, literalmente, né, da reforma da Previdência aqui na Câmara. Viu, Arthur Mário? Muito obrigado, Clodoaldo Silva. Uma ótima semana para você. Eu que agradeço aí, tá? Um bom dia a você, um bom dia aos ouvintes da Rádio Hora. Tudo de bom para vocês. Agora, 7h21. Esse foi Clodoaldo Silva, nosso correspondente, com exclusividade direto de Brasília, as quentes do dia. E a Assembleia Legislativa celebrou ontem, segunda-feira, o Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte. Apaixonados por esportes que atuam com papel de destaque na arena do incentivo e da valorização, foram homenageados pela Assembleia Legislativa durante sessão solene, que foi proposta pelo deputado estadual Jamilson Nami, do PDT, e que foi realizada na manhã de ontem, segunda-feira. Mais de 20 personalidades foram agraciadas com a medalha de mérito legislativo desportivo. A sessão solene é fruto da Lei 4.831, que instituiu o Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte e inclui a data no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que a Assembleia realiza esse evento em homenagem aos esportistas e apoiadores. Nossa ideia é valorizar o esporte em todas as idades e modalidades, declarou o deputado Jamilson Nami. Segundo pesquisa de uma empresa de gestão de negócios na área do esporte no Brasil, os principais recursos financeiros para o setor advêm de 2 fontes: orçamento público e o próprio indivíduo, o próprio atleta. O mesmo estudo revelou que a indústria do esporte representa 1,9% do produto interno bruto, cerca de 50 bilhões de reais, e emprega mais de 1 milhão de pessoas direta e indiretamente. A repórter Márcia Caetano acompanhou o evento e traz detalhes aí, conversando com o deputado Antônio Vaix e um dos homenageados, um atleta da natação. O deputado Antônio Vaz, PRB, na sessão solene que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 8, pelo Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte, com outorga de medalhas do Mérito Legislativo Desportivo de Mato Grosso do Sul, prestou homenagem a todos os desportistas do estado, na pessoa do atleta da natação, Matheus Samar Ribeiro Tabosa. Quero parabenizar o Matheus Tabosa, né? E essa medalha faz jus, né? Campeão, medalha de ouro, 200 metros natação, bateu o recorde. Então ele está de parabéns e é válido essa medalha, né? Esse certificado, esse diploma, vamos dizer assim, ao nosso amigo Matheus Tabosa. E parabenizá-lo, né? E dizer que continue assim, que está no caminho certo. E é um exemplo para a juventude aí, né? Nos representa no esporte, na natação, que é algo muito importante, que tem tirado os jovens das drogas. O esporte é algo que
tira o jovem da ociosidade, né? E dá alguma coisa para ele fazer, né? Então tem um futuro grande pela frente no esporte e está de parabéns. Como foi para você, Matheus, receber essa homenagem hoje, representando os desportistas de todo o estado? Para mim foi gratificante. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar vindo e receber essa medalha, representar o esporte na natação. Muito obrigado. Qual vai ser o seu próximo competição, sua próxima competição? Qual vai ser? Minha próxima competição vai ser o Centro-Oeste, que vai acontecer 25 a 27 de abril desse mês. Parabéns, Matheus. E pode contar com a gente, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Importante evento ontem e muito obrigado, Márcia Caetano. Assembleia celebrando o Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte. Agora, 7h25. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Bom dia, Felipe Gotardo. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Olha só, chegou aí a terça-feira. Nós temos aí o Mato Grosso do Sul, que amanheceu com um tempo mais fresco nesta terça-feira, mas as temperaturas devem subir aí no decorrer do dia e não há previsão de chuva para o estado, diferentemente do que está acontecendo aí no Brasil e em outros estados, como no Rio de Janeiro, né, que a chuva forte alagou vários bairros, várias avenidas estão interditadas. Mato Grosso do Sul não tem chuva e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para Campo Grande é de céu parcialmente nublado agora pela manhã e no decorrer do dia o céu deve ficar limpo. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima não deve passar 29 graus. Em Bela Vista, Dourados e Ponta Porã, as máximas são de 31 graus. Em Chapadão do Sul, Costa Rica, Selvíria e Paranaíba, a temperatura máxima também fica em 31 graus. Assim também como na região do Pantanal, Corumbá, Porto Mutinho, Miranda e Aquidauana. Nas cidades de São Gabriel do Oeste, Sonora, Pedro Gomes, Figueirão e Camapuã, os termômetros poderão marcar 32 graus. E também não há previsão de chuva. E agora em Campo Grande faz 20 graus. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Uma ótima terça-feira para você. Agora, 7h27. Jornal da Hora. E o governo do estado, em parceria com o Tribunal de Justiça, entrega a 10ª escola reformada por preso. Uma economia que ultrapassou os 7 milhões de reais, hein? Alunos e professores da Escola Estadual Teotônio Vilela, em Campo Grande, celebram alegres e felizes a reforma completa do prédio, em que fica a maior parte do dia, né? Com 789 mil de investimentos, o governo do estado e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul revitalizaram a unidade escolar por meio do projeto Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade. O governador Reinaldo Azambuja entregou a obra e falou sobre o projeto, declarando que é uma parceria inteligente que usa de mão de obra dos detentos para reformar escolas. Para cada 3 dias trabalhados, eles têm um dia de progressão de pena, podendo diminuir a pena total e ainda contribuir de forma positiva com a sociedade, disse o governador, hein? Agora, 7h28. No programa de hoje, vamos entrevistar o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior. Daqui a pouquinho, nosso entrevistado do dia, o tema de hoje no nosso programa, a política do saneamento no Mato Grosso do Sul por conta da Sanesul. 7h28, mais 30 segundos. E o esporte regional em destaque, o esporte regional, o esporte nacional com Marcelo Nunes. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, Arthur Mário, bom dia, Marrom, amigos da Rádio Hora. Arthur Mário, o Corinthians passou pelo Santos ontem, passou na acepção da palavra. Ontem perdeu o jogo pelo placar de 1-0 no tempo regulamentar. Gustavo Henrique marcou o gol santista, 1-0, portanto, para o Santos no jogo de ontem. No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians havia vencido por 2-1, ou seja, nos resultados agregados, reunindo as duas partidas, 2-2. Aí, a partida de ontem teve que ser decidida nas penalidades e aí deu Corinthians.
7-6 para o Corinthians nos pênaltis, jogo realizado no Pacaembu. Com este resultado, o Corinthians faz a final do Campeonato Paulista diante do São Paulo Futebol Clube, o primeiro jogo já no próximo domingo. Portanto, Corinthians e São Paulo decidem o título de campeão paulista da temporada 2019. No futebol regional, Arthur Mário, a realidade dos clubes no Mato Grosso do Sul é muito difícil. A realidade é muito complicada, né? Os clubes dependem, na sua maior parte, do setor público, principalmente das prefeituras, né? O comércio local também ajuda, mas, de qualquer forma, a situação é difícil. Nós vamos conhecer um pouquinho, numa fala rápida, do presidente João Garcia, do Aquidauanense, a realidade de um clube que vai para a final do Campeonato Estadual de Futebol. Como é conduzir um clube de futebol que, no espaço de 4 meses, mais ou menos, gera em torno de 40 empregos. E aí, ele fala com a gente sobre esta façanha do Aquidauanense de estar na final diante da equipe do Águia Negra e como ele conduz, como é que ele consegue viabilizar estruturalmente, principalmente do ponto de vista financeiro, para conduzir o clube no Campeonato Estadual de Futebol. Vamos ouvir então o presidente João Garcia do Aquidauanense. É um trabalho muito difícil, você sabe que colocar um time em campo hoje, principalmente nós não, todos eles, aqui da capital também, né? É tudo difícil para você conseguir colocar um time bom em campo, né? E esse ano foi bastante pareio, né? Então foi muito difícil. Nós tivemos a infelicidade de perder 6 pontos, aí atrapalhou nós um pouco também, mas chegamos na final, nós sabíamos que ia ser um jogo bastante difícil, tanto que o Comercial foi lá, empatou lá, mas nós damos sorte aqui no Morenão. Os jogos que nós temos feito aqui, fizemos jogos bons e esse não foi diferente. Como é que foi viabilizar estrutura para o time, para o clube disputar o Campeonato Estadual de Futebol? Além do setor público, evidentemente, o setor privado teve participação importante na condução desse time, presidente? Quase nada, muito pouco. Então isso que está pegando. A gente teve que aguentar aí a diferença, vem aguentando para poder ser, porque a gente é assim, você entra num clube, quando você entra para trabalhar, você entra para fazer um time, para chegar, você não pode medir as consequências. Ainda ajudo no meio do mês, ainda dou vale, né, a metade ou menos da metade um pouquinho, para melhorar depois no fim. Então a gente paga tudo certinho, tudo bonitinho, e com isso você tem o time na mão, você tem o conjunto na mão, sabe? E a gente conseguiu fazer isso, mas mais do bolso, né, tirando do bolso. A prefeitura ajudou com parte, mas vai dar aí mais ou menos 50%, o resto eu estou segurando aí, tem patrocinador que prometeu, mas por enquanto ainda não deu. Agora talvez como vá para a Copa do Brasil e o time vai classificar, às vezes vem uma parte, mas eu tenho certeza que vai faltar bastante. O que é que custa, presidente, um clube como o Aquidauanense do interior do estado participar de um campeonato como esse? O nosso time vai custar 400 e poucos mil. De 400 a 420 mil, eu trabalho muito com parcerias também, né? Tem jogador que a gente traz e eles ajudam a pagar, né? Porque jogador hoje é caro, né? Você sabe, hoje é a média de 3 mil, 3.500 reais um atleta para ele poder jogar. Tem alguns de 2.000, 2.500, mas é muito pouquinho. Parabéns, presidente. Obrigado. Bom, Arthur Mário, este foi o presidente do Aquidauanense, João Garcia, falando da realidade de como ele conduz o clube, das dificuldades que tem, evidentemente, para manter o time do campeonato estadual. Final do campeonato estadual domingo, o primeiro jogo, o jogo entre Aquidauanense e a equipe do Águia Negra. O primeiro jogo vai ser no município de Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. Ou seja, depois de 6 anos, Arthur Mário, depois de 6 anos, a capital fica sem disputar a final do campeonato estadual de futebol. Em 1900, a última vez que 2 equipes do interior decidiram o título de campeão foi em 2012, Águia Negra e Naviraense. De lá para cá, sempre teve um time campograndense na final do certame sul-mato-grossense, Arthur Mário. Agora, 7h33. Obrigado, Marcelo Nunes. Na entrevista do dia, daqui a pouco, o presidente da Seleção, Walter Carneiro, à frente da empresa desde o início deste ano, daqui a pouquinho conversando sobre política de saneamento aqui no Mato Grosso do Sul, nos mais diversos municípios. Antes do intervalo comercial, o nosso analista financeiro João Victor Faedo e as dicas de finanças pessoais. Olá, querido ouvinte, bom dia, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você. Você já ouviu falar sobre procrastinação?
Procrastinar é deixar para depois, não fazer hoje o que precisa ser feito. Você sabia que a procrastinação é o outro inimigo das nossas finanças? Você conhece aquela pessoa que precisa tomar uma decisão, fazer uma atividade, começar a poupar ou começar a investir, mas sempre fala: vou começar amanhã. É muito comum para quem deseja emagrecer. A maior desculpa que existe é: pode deixar, na segunda-feira eu começo, mas hoje eu vou comer mais um pouquinho. O problema é que nunca começa de fato e vai deixando para depois e nunca tem resultados. Com as nossas finanças, não pode ser assim. Não podemos deixar para depois, para fazer economia amanhã ou pensar em nosso futuro de investimentos amanhã. Quando falamos de dinheiro, precisamos ser rápidos e cuidadosos ao mesmo tempo. Comece hoje a se organizar, comece hoje a poupar, comece hoje a investir. Pare hoje de desperdiçar dinheiro com aquilo que não te acrescenta nada. Pense nisso. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora, 7 horas e 40 minutos, Jornal da Hora nesta terça-feira, dia 9 de abril, conversa com o diretor-presidente da Sanesul, a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul. A Sanesul é uma empresa de economia mista com autonomia administrativa e financeira. Compõe a administração indireta e está vinculada ao governo do estado, fundada em 26 de janeiro de 1979, por meio do decreto estadual 071/79, logo no início da instalação do governo do estado de Mato Grosso do Sul, com a divisão do nosso antigo Mato Grosso. O diretor-presidente, Walter Carneiro, advogado, experiente em gestão pública, ele conversa conosco na manhã de hoje sobre as políticas de saneamento. E é um prazer rever o amigo. Bom dia, Valtinho. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. Para mim é uma alegria estar aqui, podendo falar desse momento novo que nós estamos enfrentando, vivendo, trabalhando muito, que é estar à frente da empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul. Para mim é uma alegria estar aqui com todos os seus ouvintes. Walter Carneiro, a Sanesul, ela tem uma autonomia, né? Diferentemente de outras pastas e outras empresas estaduais, né? A Sanesul é uma empresa 100% pública. Apesar dela ter essa característica de empresa de economia mista, a composição societária da Sanesul, ela é 99,9% do governo do estado e 0,1% da AGESU. Então ela é uma empresa de economia mista, de capital fechado, com ações 100% públicas. E isso fez com que, ao longo de sua história, o seu trajeto e a sua construção se confunda intimamente com a história do Mato Grosso do Sul. A empresa que foi criada em 79, esse ano completa 40 anos e tem muita coisa para ser mostrada para toda a sociedade. A privatização dela aqui na capital, ela mexeu muito no orçamento? Veja bem, que é o grande mercado. Não é que a privatização dela, a Sanesul, ela explora concessões públicas municipais, que são de titularidade dos municípios do Mato Grosso do Sul. O município é quem detém a concessão da exploração do serviço de água e esgoto. Então, os serviços eram municipais, né? Lá em 78 eram, né? Não, eles são concedidos, né? A outorga é feita pelo município. Quem tem o direito de explorar são os municípios. E os municípios, eles têm a opção de tocar. Hoje, no estado, a Sanesul opera 68 municípios e 128 localidades, que são 60 distritos vinculados a esses municípios. Os outros 10 municípios do estado são operados por sistemas próprios, e a capital, que lá atrás optou por fazer a retomada, criou uma empresa própria, né, num período curto, e depois privatizou os serviços e hoje é uma empresa privada que faz a operação do serviço de água e esgoto na nossa capital. Mas a Sanesul está presente em 68 municípios, os maiores municípios estão conosco. Nesses longos 40 anos aí, nós tivemos a oportunidade já
de universalizar os serviços de coleta, captação, tratamento de água, e agora nós estamos avançando fortemente de fazer a universalização do tratamento de esgoto nos municípios do Mato Grosso do Sul. Foi justamente essa política que o governador Reinaldo Azambuja, na gestão anterior, lançou há algum tempo, pelo menos acho que 1 ano, 2 anos, e o governador lançou esse programa com um grande entusiasmo, ou seja, um grande sonho da empresa e de todos os municípios, não, Valtinho? É verdade. A empresa Sanesul, na última década, se reinventou, né? Hoje nós temos uma empresa estruturada, uma empresa que tem autonomia própria, que tem capacidade de endividamento, que tem recursos próprios para investimento. E hoje nós estamos aí com algo em torno de 480 milhões em obras em execução e já estamos também selecionados junto à Caixa Econômica Federal, no programa Avançar Contínuo, onde nós estaremos nos próximos meses contratando um financiamento na casa de 360 milhões de reais para levar rede, estação de tratamento de esgoto, coleta, destinação final para mais 31 municípios do Mato Grosso do Sul. 7h45, o amigo ouvinte pode mandar perguntas aqui ao nosso entrevistado, o Walter Carneiro, diretor-presidente da Sanesul, não é? Ouvintes do interior também, o nosso WhatsApp é o 99911-9689. Interagindo aqui com o nosso Haroldo Ferreira Galvão, o Haroldo esteve no nosso programa há poucos dias, a gente pautando ele sobre a questão do movimento pela preservação da natureza. Ele é o presidente da seccional de Mato Grosso do Sul, da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Está te ouvindo aqui, Valtinho? Ele transmite a você um grande abraço, em nome da ABS, MS, e ele diz que está super alinhado em relação à medida provisória 868/2018, o novo marco regulatório do saneamento e o papel das companhias estaduais de saneamento. Essa é uma medida provisória que foi reeditada. Ela foi editada em 2017, não foi votada, caducou. Foi reeditada no dia 28 de dezembro de 2018 e ela tem que ser votada até o dia 28 de dezembro deste ano. Ela traz as novas diretrizes da Agência Nacional de Águas e ela traz alterações no marco regulatório do saneamento. Nós, enquanto empresa pública, temos algumas observações e algumas colocações que já estamos nos movimentando e acionando os parlamentares do Mato Grosso do Sul para que a gente possa promover alguns ajustes nessa medida provisória. Dentre os quais, nós somos completamente contra o artigo 10C. O artigo 10C, ele obriga os municípios que detêm a concessão de água e esgoto a fazer a oferta ao mercado privado dos seus ativos e das suas concessões antes de fazer a renovação automática com as concessionárias públicas. Isso é temerário porque o mercado privado está aí, já é parceiro de muitas companhias públicas, detém algumas concessões, mas o mercado ele interessa onde dá lucro. Onde não dá lucro ele não vai. Então, quando você obriga os municípios a ofertar para o mercado antes de tentar fazer uma renovação através de contrato de programa, de gestão compartilhada entre Estado, município e empresa pública, que é a modelagem que a Sanesul pratica, você praticamente está entregando o filé para a iniciativa privada, que vai vir em cima dos municípios viáveis economicamente, e está deixando de lado os menores municípios mais precários, que não dão lucro para que os órgãos públicos e as empresas públicas toquem. Então a gente entende, enquanto empresa pública, enquanto filiada à Associação das Empresas Públicas do Brasil, a AESB, que a gente precisa evoluir em alguns artigos dessa medida provisória, principalmente esse 10C que coloquei para vocês aqui. 7h48, 7h48. Novo governo, qual que é a tendência, a leitura que você faz do novo governo diante dessa medida provisória? O governo federal, a cada dia que passa, ele deixa mais clara a sua política liberal capitalista. Privatizante. Né? Não existe recurso disponível no governo a fundo perdido, orçamento geral da União, dinheiro subsidiado, não tem. Quem tem capacidade de endividamento, quem tem as empresas públicas, elas têm que se reinventar. E a gente tem notado
nas pautas das discussões dos nossos fóruns nacionais, que existem 3 caminhos hoje para a empresa pública. Para ela poder sobreviver no mercado e para ela poder continuar um ritmo de investimento se ela quer buscar a universalização do seu trabalho de saneamento básico. Ou ela busca um parceiro privado para poder investir de maneira mais rápida e dar resposta para a população, ou ela abre o seu capital, como algumas empresas como a Sabesp, a Saneago, já tem venda de ações na Bolsa, ou ela privatiza. Que é interessante, né? Depende da política que o governo estabelecer, né? O nosso dono aqui no Mato Grosso do Sul, o dono da Sanesul, é o governo do estado. Então, ele vai ter que daqui a pouco optar por um caminho ou outro. O governador Reinaldo Azambuja já nos determinou, e nós já estamos fazendo estudos nisso, já tem alguma coisa bastante avançada, para que a gente busque um aporte no mercado privado, um aporte financeiro significativo, para que a gente faça os investimentos que precisam ser feitos no mais curto espaço de tempo, para a gente poder optar pela universalização do saneamento básico. Então, das 3 opções que o Brasil e o mercado estão sinalizando, a Sanesul está trabalhando no sentido de buscar um parceiro privado, uma PPP, para fazer o trabalho de universalização do tratamento de esgoto nos municípios do Mato Grosso do Sul. Haroldo traz, inclusive, aqui, contribuindo aqui com o nosso programa. Muito obrigado, Haroldo. Presidente da ABS, aí, o Haroldo Ferreira Galvão. É a matéria da Veja, né? Aqui, saneamento básico será para todos os brasileiros apenas em 2060. Há muita política pública a ser feita. Exatamente o que nós acabamos de dizer aqui. Se as empresas que trabalham com saneamento básico não buscarem investimento, e as 3 formas eu coloquei, essa universalização tão sonhada e tão buscada, ela vai de 2060 para frente mesmo. Exatamente, concordo com o nosso amigo Haroldo. Onde nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma referência em 100% saneamento? Conseguiu Bonito já não? Bonito 100%. Nós temos 10 municípios que estão acima de 90%. Bonito, Bodoquena, Alcinópolis, nós estamos avançando muito aqui em Nova Alvorada do Sul, nós temos mais de 80%, estamos chegando a 80% nos próximos 60 dias na cidade de Dourados. Corumbá tem mais de 60%. Então, esses municípios médios e esses municípios que são referência aí no turismo e principalmente com esse apelo ambiental, a Sanesul nos últimos anos trabalhou fortemente e avançou para que essa marca fosse cada vez maior. São 7h51, ouvindo aqui o presidente da Sanesul, o Walter Caneiro. Temos um ouvinte interagindo ali no WhatsApp 999119689. Alô, bom dia. Bom dia, meu nome é Marluce, sou moradora da Nova Campo Grande. Quando é que vai ter esgoto na Nova Campo Grande? Nosso ouvinte lá do bairro Nova Campo Grande. Campo Grande não é um sistema operado pela Sanesul, né? Como nós já dissemos no início, existe uma concessionária privada que faz a gestão da rede e da ampliação de esgoto da capital. Então eu fico prejudicado em responder essa pergunta em razão de não ser uma cidade contemplada pela nossa empresa. Walter, olha, trazendo para Campo Grande, não sei se você tem esse dado, até conversei com a sua assessoria, Campo Grande vive um debate na questão das taxas e tarifas aí do consumo mínimo. Durante esse debate, alguns ouvintes nossos aqui do interior, né, Bandeirantes, Araguari, até Ribas do Rio Pardo, enfim, atendidos pela Sanesul, os clientes de conta mínima apresentavam alguns valores diferentes em cada município, mas muito abaixo de Campo Grande. O que você pode comentar sobre isso, velho? Veja bem, Arthur Mário, a Sanesul é uma empresa pública, ela trabalha com subsídio cruzados, né? Então, os municípios viáveis, eles autofinanciam os municípios que não são viáveis economicamente. Essa tarifa praticada, ela é única, nós não temos diferença tarifária. Então, a gente tem uma tarifa subsidiada, que é a tarifa que garante a manutenção do sistema e garante um índice de investimento para as obras da empresa. Nós praticamos tarifas completamente diferentes das tarifas de empresas privadas. Vou te dar alguns exemplos. Nós estamos fazendo os novos contratos de programas com os municípios aonde a Sanesul opera.
Dos 68 municípios, 48 já renovaram esse contrato de programa, onde a tarifa de esgoto ela é cobrada no índice de 50% do valor da conta d'água. Aqui na capital, o índice é de 80%. Então, só aí já dá uma diferença considerável. O nosso metro cúbico de água tratada, que leva todo dia lá na casa do cidadão, nós cobramos entre R$ 4,30 e R$ 4,70, dependendo do tipo de tarifa. A capital cobra mais de R$ 6,40. Então, existem umas diferenças de valores, que aí eu não posso entrar no mérito, né? E nem na forma e na equação que são estabelecidas as composições tarifárias, que são todos nós somos regidos e fiscalizados pela AGEPAN, que é a Agência Reguladora do Estado de Mato Grosso do Sul, que definem as políticas de tarifa, né? Eu posso defender que as nossas são bem menores que as tarifas praticadas pelo setor privado. Olha, a diferença imensa aqui, né? R$ 6,40, aqui em Campo Grande, a média de vocês, R$ 4,30 o metro cúbico. Né? O que eu escuto na capital, o que eu escuto alguns amigos na capital dizerem, né? É que de um tempo para cá, não sei por qual razão, tem muitas famílias e muitas residências que a conta de água já está mais cara que a conta de luz. Eu ouço isso constantemente aqui na capital. Olha, interessante isso aí, hein? Essa informação aqui no Jornal da Hora, com o presidente da Sanesul, é algo muito sério, muito forte para os vereadores de Campo Grande, principalmente os vereadores, que precisam defender o povo. O prefeito Marquinhos Trade é que se engajou já desde quando foi deputado estadual nessa questão de tarifa. Primeiro lá com a antiga Enersul, Energisa atualmente, e com a própria empresa que explora aqui em Campo Grande, no caso a Águas Guariroba. Bom, governador Reinaldo Azambuja aposta na Sanesul, porque em governos anteriores se falou em possibilidade de privatização, inclusive. Então a política dele no primeiro governo e no segundo continua, portanto, olha, mantendo... Não existe na pauta da empresa a questão da privatização. Isso nunca foi colocado na mesa pelo governador Reinaldo Azambuja. O que nós enxergamos é que para termos uma sobrevida e sermos competitivos, nós precisamos buscar recursos. A Sanesul, ao longo dos anos, tem sido muito competente na contratualização de recursos. Todo programa federal que abriu-se no passado, a empresa se colocava entre as primeiras a contratar os programas de financiamento. Foi assim no PAC 1, foi assim no PAC 2, foi assim no PAC 3, foi assim no programa Avançar Cidades 1, está sendo agora no Avançar Contínuo, que está sendo feito com dinheiros e recursos do FGTS. Por que isso acontece? Porque além de ter uma capacidade própria e um corpo de engenharia muito competente, a gente tem um grupo técnico de engenharia que desenvolve os projetos, a empresa se mobiliza, busca apoio junto ao governador, junto à bancada e se habilita a contratar esse tipo de recurso. São recursos que no passado foram recursos não onerosos, porque existiam os programas federais que tinham esse tipo de financiamento, e de um período recente para cá, a gente está contratando financiamentos com o FGTS, onde a empresa tem que fazer a contrapartida e amortizar o investimento. Captação de água e tratamento de água. Gostaria que você comentasse com o nosso ouvinte, por exemplo, as grandes cidades, as cidades polo. Por exemplo, Dourados, Corumbá, Três Lagoas. A Sanesul capta em rios, aí toda uma política ambiental, ou poços, como Toda a ação da empresa Sanesul, ela é feita dentro de todas as normas ambientais que são cada vez mais rigorosas, mas que a gente é obrigado a seguir. Nós temos sistemas puros de captação de somente impostos, nós temos sistemas mistos que vinculam postos e captação superficial, que são através de rios, e nós temos sistemas em municípios onde não tem rios, que é puro só de poço. Vou te dar o exemplo de Dourados. Dourados, até 6 anos atrás, nós tínhamos 70% de captação de água de rio, do Rio Dourados, é a nossa maior estação de tratamento de água, e 30% de captação de poços. Desse período para cá foram furados 6 novos superpostos. Então hoje em Dourados está 52% a captação de poços e 48% a captação superficial pelo Rio Dourados. Nós temos esses poços todos que são ligados diretamente ao aquífero Guarani. Tem poços com mais de 600 metros de fundura, né? Então a gente faz a captação, faz o tratamento e faz a distribuição em todo o município.
Para você ter uma ideia, Arthur Mário, a Sanesul ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo dia levando água à casa do cidadão, uma água tratada, uma água de qualidade. Nós fazemos mais de 8 mil amostras mensais para garantir a qualidade da água. Nós somos certificados pela toda forma sanitária, toda forma de fiscalização vigente com questão ambiental. E estamos expostos a todas as adversidades que possam acontecer no dia a dia. É cano que rompe, é tubulação que rompe, é chuva, é falta de energia. A gente tem que se virar e tem que levar água na casa do cidadão. É importante. Bom, finalzinho do programa, 7h59, mais um ouvinte interagindo aqui com o nosso entrevistado, Walter Carneiro, diretor-presidente da Sanesul. Alô, bom dia. Então, a minha água já está em R$10 mil e eu não consigo pagar. E aí eu parcelo, vou lá e pago e volta de novo. Eu queria ver com o presidente aí, pode dar um alô aí pra gente, o que ele pode fazer pela gente aqui. Eu ganho de bico, né, num trabalho fixo, e eu quero saber o que ele pode fazer. Aí vieram uma vez aqui, levaram o cavalete e falaram que aí tive que pagar o cavalete, uma multa. Aí eu não recorri nem nada, e eu tô enrolado aí com essa água aqui, ó, R$10 mil, e não consigo pagar. Infelizmente o ouvinte não se identificou nem disse o bairro. É Campo Grande, sim, com certeza, Valtinho. É verdade. Que absurdo. É verdade. Tem uns absurdos da Energisa também. A gente está acompanhando o movimento. E olha, cada absurdo que surge. Se você pegar os índices dos órgãos de controle, principalmente o PROCON e os órgãos que fazem a fiscalização em cima das reclamações da população, a Sanesul ela aparece entre as últimas lá. Eu peguei o ano passado de acho que 7 mil reclamações, nós tínhamos 2. Enquanto outras concessionárias são as campeões de reclamação. A gente está bem distante disso aí, graças a Deus. Foi um prazer conversar contigo, Walter Carneiro Júnior. Muito sucesso a sua gestão aí, está há poucos meses à frente da Sanesul. Obrigado pelas informações, né? Muita informação para o ouvinte e algumas participações. Bom dia. Bom dia, agradeço. Digo a você também que é uma satisfação estar aqui. E nós estamos desenvolvendo uma política junto com o governo do estado do Mato Grosso do Sul. É uma determinação do governador Reinaldo Azambuja, porque a gente invista cada vez mais em água, em saneamento básico, porque água é saúde, água é vida, e a água ela influi diretamente na vida do cidadão sul-mato-grossense. Forte abraço. Abraço, Marcelo Nunes. A gente volta amanhã, às 7h, aqui na Rádio da Família. Ronei Júnior, meu amigo de fé, meu irmão camarada, com muita esperança, aquela mensagem de carinho, de fé e de muita coragem para você em mais um dia de trabalho. Bom dia 92, com aquele pico do Ronei. Um abraço, gente, e até amanhã. (92,3 FM) Rádio Hora.